Olá pessoal, boa noite, muito bem-vindos aí para nossa live, né? Hoje não é terça-feira, quinta-feira. Boa noite aí, Ayrton, boa noite, Pati, boa noite, Luana, Amanda. Hoje não é terça-feira, mas hoje a gente vai ter live também, excepcionalmente, na quinta-feira, né? Porque hoje a gente vai conversar aí, bater mais um papo com recente aprovado para o concurso fiscal, né? Um concurso com a Banca CESP, que tá com vários editais aí na área, né? Vários editais já publicados e também já definida para outras, como banca de outros certames que ainda não temos o edital, né? E com várias provas discursivas aí previstas, tanto na área de controle como na área fiscal. Então vai ser interessante a gente bater mais um papo aqui, né, com quem já passou aí por prova do CESP, pelo certo ou errado, né, pela errada anula certa, por prova discursiva. Então com certeza vai ser muito válido aí para todos que estão se preparando, né, conhecer um pouco aí da experiência do Bruno Passos, que hoje vai conversar conosco, né. O Bruno, vou até ler aqui para vocês, o Bruno foi meu aluno do curso de discursivas, né? E no dia que saiu o resultado definitivo da Cefaz Alagoas, ele me mandou uma mensagem, foi 22 de maio. Professora, boa tarde. Saiu o resultado definitivo da Cefaz Alagoas. Fiz seu curso de discursivas, saí da posição 43ª na objetiva para 11º no geral, graças à prova discursiva. Seu papel foi fundamental na minha aprovação. Muito obrigada. Então, o Bruno aí comemorando a sua aprovação. Deixa eu chamar o Bruno, ver se ele já está por aqui. Para nós chamarmos, deixa eu localizar ele aqui. Bruno. Não achei. Será que o Bruno não entrou ainda? Bom, vamos aguardar. Não consegui fazer a chamada pro Bruno aqui. Deixa eu dar uma olhadinha. Não achei ainda. Bom, então, né, enquanto o Bruno chega aí para nossa transmissão, comentar com você justamente algo que eu tenho comentado com os alunos, né? Que a discursiva acaba muitas vezes sendo uma nova prova até, né? Em que sentido? Que muda muito, né? Praticamente zera ali a situação e a gente tem uma nova prova. Tanto que a gente teve a situação do Luiz, né? Que a gente já comentou aqui, que estava fora das vagas depois das discursivas. Depois das discursivas acabou ficando aí na segunda colocação geral do concurso, então foi determinante. A gente ainda vai conversar aqui com a Fernanda, né? E a Fernanda, que era minha aluna da mentoria, também do curso de discursivos, foi justamente ao contrário. Ela estava ali entre os 3, 4 primeiros colocados, com a discursiva perdeu várias posições, né? Então, justamente essa questão, que agora com as provas que tem discursivas, aquele primeiro resultado somente das objetivas não dá para sair comemorando ainda, porque realmente muda muito o jogo. No caso do Bruno aí, foi a situação inversa, né? Ele estava na posição lá de número 43 e acabou ficando aí na posição de número... em 11º, ficou em 11º. Então, a gente vai conversar hoje. A ideia é que o Bruno converse conosco aqui, principalmente com relação à preparação dele, né? Vejo que muita gente tem dúvidas, mas quando começar a estudar para discursiva, né, é fundamental eu já dominar o conteúdo teórico, né? O pessoal se preocupa muito com a questão estrutural, qual é o formato da discursiva, né? É um texto normal, é um texto dissertativo, qual a estrutura. E uma coisa que a gente acabou observando nessa prova de Alagoas, né? E é um perfil geral aí das provas da área fiscal. FCC, a gente também já percebeu que é essa mesma forma de correção.
o fato de que a estrutura não pesa muito, né? Eu tive a oportunidade de verificar, de conferir, de avaliar muitas provas, né? Várias provas para avaliar justamente a possibilidade do recurso individual dessas discursivas. E o que eu notei, né? Que provas com a estrutura completamente diferente, uma discursiva muito bem escrita, né? Muito bem estruturado, texto com a introdução, o desenvolvimento bem marcado, bem definido. E, de outro lado, uma questão sem essa preocupação com a estrutura, mas também correta, ambas com a argumentação correta, e a nota foi praticamente igual. Então a gente não pesa tanto, né? O conteúdo é determinante. Então a primeira preocupação tem que ser sempre dominar o conteúdo, né? Essa é a principal preocupação ali com as discursivas sempre. Deixa eu ver se eu localizo o Bruno aqui. Se não, a gente... Deixa eu dar uma olhada. Não estou localizando. Não sei se é erro da operadora aqui. Deixa eu até entrar aqui para ver se a gente localiza. Enquanto isso, pessoal, hoje vamos tentar abrir um pouco mais para perguntas aí. Então, se alguém já tiver alguma dúvida com relação à preparação para as discursivas, né, principalmente essas que nós temos aí em vista, né, que a gente tem a própria questão aí da ISS Aracaju, já com discursivas previstas, e a própria série de provas da área de controle aí com discursiva, com peça técnica. Então, se vocês tiverem dúvidas, né, já vamos aí comentando sobre elas. Se alguém tiver alguma dúvida sobre a preparação para peça técnica, para discursiva de tribunais de contas, em comparação aí às discursivas da área fiscal, fiquem à vontade. Vamos ver. Achei o Bruno aqui. Achei o Bruno. Nenhuma dúvida, pessoal? Apareceu o Bruno. Sobre momento para... Vou responder no final, ok, Alexandre? Finalzinho aí, agora que o Bruno está conectando, no finalzinho eu vou responder a pergunta do Alexandre sobre como começar a preparação para a discussão. Boa noite, Bruno. Tudo bem? Boa noite, professora. O Bruno já está se mandando para Alagoas, né? Esquecendo a nossa live. Tudo certo, Bruno? Como é que estão as coisas? Tudo certinho. Boa noite, professora. Boa noite para todo mundo que está assistindo a gente. Antes de mais nada, o áudio tá legal? Tá, estou te ouvindo bem. O pessoal, ninguém reclamou, o pessoal grita rapidinho, né? Quando não tá bom, tá tudo certo, tudo certo. Então tá, Bruno, bem-vindo aí para esse bate-papo, né? A ideia é a gente compartilhar ali com o pessoal um pouco da tua trajetória, né? Vamos falar sobre a discursiva, mas não somente sobre isso, né? Sobre trajetória aí que a gente sempre gosta de ver, né? Quem está perseguindo aí e teve sucesso naquele mesmo caminho que a gente está pretendendo trilhar. Eu estava comentando com eles que no teu caso, né? A discursiva, o quanto a discursiva tem mudado aí, tem sido praticamente uma segunda prova, no sentido de que, né, você sai ali da prova objetiva com um bom resultado, com um bom desempenho, mas não necessariamente isso dá uma tranquilidade.
né? No teu caso foi até o inverso, porque tu ganhou várias posições com a discursiva, né? Mas então, antes da gente entrar especificamente aí no assunto, vou pedir que tu se apresente aí para o pessoal, fale um pouquinho da tua história, de onde tu é, tua formação, né? E como tu decidiu aí que o teu caminho era nos concursos públicos e especificamente como auditor fiscal. Pronto, meu nome é Bruno Passo, para quem não me conhece, eu tenho 27 anos, sou daqui de Salvador, Bahia, e sou formado em engenharia civil. Basicamente, minha escolha para iniciar no mundo dos concursos públicos foi devido à situação do mercado da minha profissão. Me formei em 2017 e, basicamente, nesse ano eu participei de processos seletivos tanto na área quanto também em outras áreas e não obtive êxito. Em 2018, eu, juntamente com dois amigos meus, abrimos uma sociedade, uma empresa de engenharia para fazer pequenos projetos, reformas, mas nada alavancou como a gente queria. No Réveillon, que foi até em Maceió, 2018 para 2019, eu conversando com minha namorada sobre carreira, sobre futuro, veio esse assunto de começar a estudar para concurso público. Então foi basicamente na virada de 2018 para 2019. Só que logo no início de 2019, eu tinha uma obra ainda para entregar à empresa. Então, em meados de fevereiro, com a obra entregue, eu sentei com meus sócios, eles me deram todo o apoio possível. A gente fez uma divisão de tarefas, né? No caso, eu fiquei mais sobre a parte burocrática, tudo que eu podia fazer de casa, eles me passaram, e quando tinha obra, ficava a cargo deles, a parte da fiscalização, porque demanda mais tempo. Uhum. Então, no meados de fevereiro de 2019, eu comecei a estudar, pesquisar bibliografia, carreiras, por onde começar, questão de ciclo de estudo, qual matéria adicionar no começo. E, basicamente, eu fiquei apaixonado pela área fiscal e acho que como qualquer pessoa, quase todo mundo que inicia nessa jornada, começou a estudar pela Receita Federal. Só que meu planejamento mudou de água para o vinho. Não, de água para o vinho, porque as matérias, eu acabei nem mudando muitas matérias, mas uma semana depois saiu o edital da Cefaz Bahia. E logo aqui em casa, então, como eu já tinha planejado o meu ciclo de estudos para pegar aquelas 8 matérias, e a gente sabe que quase todas as provas caem, Sim. eu não tive tanta mudança no planejamento. Uhum. Então, basicamente, eu comecei a estudar para a área fiscal e para concurso público quando saiu o concurso da Cefaz Bahia, que foi no final de fevereiro de 2019. E aí, eu estudei esses 3 meses de pós-edital, estudando todos os dias, final de semana também, e sabia que o tempo que estava disponível para mim era muito escasso. Quando eu cheguei na prova, eu estava com a mente tranquila porque o tempo foi bem aproveitado. Eu sabia que se eu tivesse um pouco mais de tempo para revisar da forma que eu acho adequado e até fechar todo o edital, porque várias matérias eu não consegui adentrar, Sim. eu acreditava que eu teria um bom êxito. Enfim, mas aí fiz a prova, corrigi e fiquei muito feliz com o resultado, né? Com esses 6 meses de estudo, eu consegui ir 71% da prova. E aí também viajei, porque foi um dia antes do meu aniversário, a prova da Cefaz Bahia. E aí viajei depois com minha namorada e aí definitivamente fechei que era essa a minha trajetória, estudar para fiscal. Perfeito. Foi aquele gostinho de tô no caminho certo, né? Não é tão difícil assim, né? Foi pouco tempo de preparação e já conseguiu um desempenho ali bem interessante, né? Na verdade, a tua preparação toda até a aprovação foi curta, né? Deu um ano praticamente, né? Isso? Isso. Totalizando foram 11 meses, né? 3 meses do estudo para a Cefaz Bahia e logo depois, desde junho,
Porque quando eu viajei já estava com aqueles rumores, o governador falava, olha, Vai sair. edital de Alagoas vai sair daqui a 15 dias. Então já foi meio que me trilhou para Alagoas, Sim. logo depois quando eu cheguei de viagem. Então, desde junho de 2019 até quando saiu o edital, em novembro, e depois até fevereiro que foi a prova. Perfeito. E aí tu fazia quantas horas por semana? Tu já não tinha conseguido fechar o edital da Bahia, né? Como tu mesmo mencionou. Acho que o edital de Alagoas veio um pouco mais leve, não trouxe estatística, não trouxe algumas coisas, né? Mas Alagoas tu conseguiu fechar tudo. Que carga horária tu teve que fazer e quando tu conseguiu fechar e entrar numa fase de revisão ali especificamente para Alagoas? Pronto. Basicamente, nessa parte de junho até o edital, eu ainda reforcei meu, a gente chama de ciclo básico, né, as 8 matérias, os direitos, e contabilidade, economia, TI. E quando saiu o edital, eu não tinha ainda nem triscado nos 3 direitos, né, direito civil, penal e empresarial, a parte de auditoria fiscal e top contabilidade, que não caiu isso na Cefaz Bahia, só caiu mais a parte de NBCs, aquela parte introdutória de auditoria, Uhum. contabilidade de custos, e eu não tinha pego nenhuma parte de legislação tributária. Então, durante esse pré-edital, eu estudava todos os dias, 8 horas por dia, menos os finais de semana. Porque eu estava vindo cansado já um pouquinho da Cefaz Bahia, de estudar 8 horas por dia, inclusive nos finais de semana. E eu também preservei um pouco da parte do emocional, tendo um tempo com minha família, amigos, praticando esporte, que eu acho bastante importante. E aí, até que na hora da prova você chega com um pouco menos de pressão, se você tiver feito essa preparação. Em novembro, as 8 matérias do ciclo básico, eu comecei a revisar com a carga horária bem menor, com questão, e foquei a maior parte da carga horária na questão da legislação tributária em auditoria, porque era 74% da prova era a parte objetiva, mas a discursiva nessas 2 matérias. Sim. Então, em janeiro, eu consegui fechar todo o edital, exceto direito civil, mas direito civil eu deixei alguns assuntos sem estudar, porque pelo Custo-benefício, né? custo-benefício. Exato, exato. Perfeito. Estratégia foi perfeita, não tenho o que questionar, né? E aí a gente falar, de questionar um pouquinho sobre as discursivas, né? A tua avaliação, tanto no teu caso específico, né? O quanto foi definitivo aí, né? Definiu a tua classificação, as discursivas, mas até hoje, né? Para as provas, se tu já, Bahia não teve discursiva, Bahia teve discursiva Teve. já, né? Teve discursiva. O que tu avalia que mudou da tua discursiva, mesmo que não tenha sido corrigida, da tua discursiva para Bahia, para Alagoas, né? E a importância que tu vê assim da discursiva hoje nas provas e tudo mais. Isso. Na Bahia eu fiz para outro cargo, né? Eu fiz para auditor de finanças e controle. Certo. Já agora para Alagoas eu fiz para tributação mesmo, para receita. Eu vejo até traçando um paralelo com a Cefaz Bahia, lá tinham 90 vagas disponíveis e foram aprovados 78. Então, eu tirei uma lição disso no meio da minha preparação para Alagoas, e muitas vagas sobraram na Cefaz Bahia porque as pessoas não conseguiram chegar no mínimo da discursiva. Perfeito. Então, eu entendi muito, tendo essa reflexão, o peso da discursiva na prova, porque você poderia fazer um objetivo impecável e chegar na hora da discursiva, você dançar. E foi até que aconteceu com, se não me engano, o primeiro colocado de Alagoas, para auditor de receita. Ele ficou em primeira na parte objetiva, mas não conseguiu atingir os mínimos da discursiva. E além de mim, que também teve esse salto com a discursiva, eu saí da posição 43 para 11º, teve colegas que estavam lá na posição 100 e pouco e conseguiram entrar nas vagas com a discursiva. É, Então, é uma para nova você prova, ver né? que, Uma nova prova. por exemplo, a P1, prova onde Alagoas, são as 12 matérias, todos os direitos e contabilidade, TI, valia 100 pontos. E a discursiva, com as 2 questões, valiam 100 pontos também. Então, você vê o tamanho da importância da discursiva que tem nas provas hoje em dia, porque antigamente, não sei
mas que em 2018 e até no Rio Grande do Sul não teve discursiva. Não. Acho que agora está virando uma tendência maior. Exato. Eu acredito que também até pelo nível das notas de cortes que a gente está chegando, né? Está sendo até uma forma mais de filtrar, né? Porque o pessoal está indo nas objetivas, vão ter que colocar mais um filtro. E realmente está fazendo muita diferença. Eu comentei, né, sobre o caso da Fernanda, que a gente vai conversar com ela na semana que vem, que também foi um pouco inverso, né? Mas ela tem a peculiaridade de ter feito uma preparação super curta de discursivas, né? Então, mas realmente vira o jogo, né? E como foi a tua preparação, né? Você comentou, percebi com o resultado lá da Bahia que muita gente estava bem e caiu fora por conta das discursivas. Quando tu iniciou essa preparação para as discursivas, né? E depois de iniciado, como foi essa preparação? Né? Se foi só o curso, fazia mais questões, treinava muito, com qual frequência? Como foi a tua preparação para as discursivas? Pronto, eu vi nessa reflexão da Cefaz Bahia a importância da discursiva, só que eu tinha meio que um paradoxo, porque eu não tinha visto nada de legislação tributária em novembro, um exemplo. Eu comecei a pegar em novembro, foi na hora que saiu o edital. Então, eu vi, até por entrevistas de aprovados, e pesquisei também, e também percebi que, para mim, seria melhor ter uma parte teórica consolidada antes de partir para as discursivas. Até no começo, pesquisando o curso de discursiva, não sabia muito bem a quem recorrer, achei o curso da senhora. Só que aí, na hora de comprar o curso, tinha acabado as vagas para o curso com correção. Foi. E aí eu fiquei, e agora? Procurei, não. Aí comprei o seu curso sem correção. E, no final das contas, para mim até eu acho que serviu melhor. Porque, de acordo com a programação do seu curso, se não me engano, começou no final de novembro, ou no início de dezembro, alguma coisa assim. Sim, de novembro. Eu teria visto pouca coisa de legislação tributária. Então, acho que eu ia sentir mais inseguro na hora de fazer as questões, ia ter menos produtividade. Eu comecei, quando eu falei que eu fechei todo o edital, menos alguns assuntos civil, em janeiro. E em janeiro eu comecei a só revisar por questão, e no final de semana eu estudava menos, estudava 4 horas, aí essa era o período de fazer simulado e fazer as discursivas. Então eu fazia mais ou menos umas 3 ou 4 discursivas por final de semana, que acabou totalizando umas 20. Então, basicamente, mas nesse momento eu já me sentia muito mais seguro e muito mais produtivo. Isso. Perfeito. É interessante essa tua colocação, né? Porque o pessoal é muito, sempre que vai fazer o curso de discursivas, é muito, né, preocupado com as correções, quantas correções. E no caso das discursivas técnicas, né? Eu acho que essa preocupação grande com a correção até pode ser importante, né? Mas no caso das discursivas técnicas, eu acho que o principal ganho do curso de discursivas é ele conseguir te treinar para o tipo de questão que pode aparecer na prova. Por quê? Porque a gente está estudando a teoria, né? E se preparando para o certo e errado, para o A, B, C, D e E. A gente está muito, né? E as questões discursivas, elas são justamente tu interpretar e aplicar essa teoria a um caso concreto. Então muda completamente, né? Então eu acho até que o mais importante, o que mais você deve procurar no curso de discursivas não é nem tanto a correção, mas alguém que realmente, né, consiga trazer esses exercícios que talvez se assemelhem ao tipo de cobrança das provas, porque é essa virada de chave, né? Lá não é certo e errado, lá tu vai ter que analisar um caso e conseguir aplicar aquela legislação teórica no caso concreto, né? Então, eu acho interessante esse teu comentário de ter feito o curso sem correção. Tu chegou a fazer alguma correção, contratar alguma correção? Ou essa realmente não chegou a ser uma preocupação tua? Não, eu até pesquisei outros cursos, mas em janeiro, né, já estava meio quase todo mundo esgotado, em cima da hora. E também acho que eu estava focando mais no conteúdo. Até a senhora mencionou numa live passada, que a senhora, nada do recurso, pegou uma prova bem estruturada, questão linguística, e uma outra mais ou menos. E o conteúdo era similar e a nota também foi meio que similar. Exato. Então, eu acho que
as provas hoje em dia estão querendo bastante do conteúdo. Então, essa questão da correção, para mim, não sentiu tanto impacto. Eu estava focando mais nisso, de ter um curso que eu tenho a parte teórica. Eu sei mais ou menos interpretar o que aquela pergunta da discursiva vai me solicitar, mas eu não sei jogar ela no texto. Então, eu acho que o curso da discursiva me ajudou bastante nessa questão do conteúdo. Perfeito. Você pode até pensar que é igual, mas a abordagem que traz a questão, por não ser de certo errado, é totalmente diferente. Exatamente. O raciocínio, consequentemente, tem que ser diferente, né? E aí acontece às vezes do aluno dar uma travada porque não está acostumado a ver o assunto daquela maneira, né? Abordado de forma Sim. prática. Bom, vamos conversar um pouquinho sobre a tua técnica de prova, né? Até porque a gente tem que se explorar aí essa tua aprovação rapidíssima, né? Sinal que tu tem um planejamento, uma técnica muito boa. Então vamos conversar um pouco mais sobre isso. Né? Eu vejo que às vezes o pessoal tem muita dificuldade, eu não digo nem dificuldade, né? Mas dúvida, e muita gente boa, às vezes bem preparada, se perde pela técnica de resolução de prova, né? E aqui vamos conversar um pouquinho sobre a tua técnica, tanto objetiva como discursiva. Na objetiva, tu organizou ali, abriu a prova e foi resolvendo, deu uma repassada geral para reconhecer o terreno, definiu alguma matéria para começar e outras para o final. Como foi aí a tua tática, né, a tua técnica para resolver as questões objetivas? Pronto. Na minha preparação, eu mudei um pouco Eu penso que a parte de você montar sua estratégia antes de você fazer a prova é essencial. Eu vim de uma prova da Cefaz Bahia, que era FCC. Teve estatística, contabilidade é diferente, e até a prova P1 eram 3 horas. Muita gente até reclamou, acho que era 3 horas e meia. Então, para essa prova, eu estudava mais resolução de questão do PDF, que eu não tive tanto tempo para fazer no sistema de questões, o tempo, para você otimizar o tempo. Já para Alagoas, que foi SESC, modelo certo e errado, eu não, já abdiquei um pouco dessa questão do tempo, e o ruim é que a gente não tinha nenhuma base, porque não tinha prova fiscal desse modelo, para você ver qual era a nota de corte. Então, tomando uma estimativa, assim, com as outras provas antigas, que eram modelo de múltipla escolha, eu defini que eu tinha que fazer 120 pontos líquidos. Então, essa estratégia foi bastante auxiliada pela resolução de simulados. Eu fiz, acho que, uns 4 simulados em janeiro, e aí comecei lá na caixa do 100, 100 e pouquinho, e chegou no último simulado, eu consegui fazer 117, que era mais ou menos o que eu queria fazer na prova. 120 pontos líquidos. A prova veio com algumas peculiaridades, porque, contrário da Cefaz DF, que é a mesma banca, não especificaram o número de questão por assunto. E aí, quando eu cheguei a abrir a prova e vi português com 5 questões, direito tributário com 25. Então, no começo, na hora de abrir a prova, deu uma balançada, mas eu tinha a estratégia de começar pela P2, que valia mais, que é a parte de legislação tributária e auditoria, e indo voltando. Uhum. Essa é mais ou menos a minha tática. E falando assim sobre a prova em si, acho que todo mundo comentou que a auditoria e contabilidade de custos estava fora do padrão que a CESP estava cobrando. Então, eu acho que na prova objetiva foi onde eu senti mais dificuldade. E quantos pontos tu ficou? Eu fiz com as anulações, eu fiz 121 e alguma coisa ali. Porque o sistema de quebra... A meta foi certeira, né? Eu até sorri aqui quando tu comentou, né? Porque tu não é meu aluno da mentoria, só fez o curso, mas meus alunos da mentoria vão lembrar que eu falei exatamente a mesma coisa. 120. Quem fizer 120 está muito próximo, né, de entrar. E exatamente foi o que aconteceu. Mais uma vez mostra a qualidade do teu planejamento, né? Mirou em 120, superou um pouquinho a meta. Bom, e na discursiva, né? Fez rascunho, não fez rascunho, fez a primeira mais trabalhosa, mais teórica. Qual foi a tua organização para a discursiva? Só uma coisa que eu esqueci. Eu também planejei para deixar a questão em branco,
porque é uma polêmica também que todo mundo... Certo. Eu acho que isso é de cada estratégia de cada um. Se a pessoa, na hora do simulado, treinou fazendo todas as questões e vai conseguir aquele objetivo, é a estratégia da pessoa. Na discursiva, eu acabei, por falta de tempo, não fazendo o rascunho. Na primeira, eu sempre, treinando no curso da senhora, eu fazia um esqueminha, para, por exemplo, cada letra. O que a letra me pedia, a resposta e o embasamento, a lei, o número da lei. Acabou que na primeira questão, que foi mais direto, eu fiz isso mais rápido, exceto na letra B, porque em Alagoas eu estava com a dúvida de qual lei usar para antecipação. Lá tem uma lei geral e uma lei específica. Sim. Acabei, na hora da prova, eu mencionei as duas e mencionei o porquê de usar a específica. Já na segunda questão, que foi bastante subjetiva, essa me tomou muito tempo, porque eu fiquei, e por isso que eu não consegui fazer rascunho. Eu fiquei quebrando a cabeça, procurando entender o que o examinador queria daquela questão, e acabou que, quando eu ia passar para fazer o rascunho, eu percebi que não ia dar tempo. Então, eu já parti direto para o definitivo, e o que eu errava, eu riscava e seguia para frente. Perfeito. Chegou a fazer recurso contra o espelho e da tua correção? Não cheguei a fazer. Ok. Ok. Bom, e na tua avaliação aí, né? Eu até faço, tem uma pergunta que eu sempre costumo fazer para o pessoal aí aprovado, qual foi o maior erro e maior acerto. Eu nem vou perguntar o erro, né? Porque se me disser que aprovado aí com 11 meses teve um erro, o pessoal vai cair em cima de ti aí. Mas eu queria que tu deixasse aí, né, uma mensagem aí para o pessoal que está estudando, se preparando para essas provas aí, CESP, certo e errado, discursivas, né? Passar um pouco da tua experiência, que foi muito acertada, né, pela tua breve aprovação. Enfim, uma mensagem aí de força e esperança para essa galera que está na luta aí. Só complementando, eu acho que se eu fosse voltar atrás, eu fazia uma coisa diferente, que era iniciar a legislação antes. Eu botaria algum aspecto de legislação da parte geral, sem ser específico de Alagoas, um pouco antes de novembro, mas, enfim. Uma dica para o pessoal que está ainda nessa batalha, nessa jornada, é que nesse momento de incerteza que a gente está vivendo, de pandemia, e muitas pessoas não podem perder um pouco da motivação de estudar, sem saber se vai ter prova esse ano, se a prova só vai ter ano que vem. Eu acho que esse é o momento do pessoal trilhar a aprovação. Porque na hora da prova, você tá só um esforço de um dia de toda a sua trajetória. A aprovação se constrói a cada dia, não só no dia da prova. Então, eu não sou dessa época, mas acho que a senhora vai lembrar que teve um período que não teve provas da área fiscal entre 2014 e 2017. Isso. E quem se preparou nesse período de adversidade, quando chegou em 2018, que teve 2 provas, conseguiu a aprovação. Muitas pessoas conseguiram passar tanto em Goiás quanto em Santa Catarina. Então, acho que uma dica para o pessoal é que é esse momento de você manter o foco, manter a motivação. E também não se cobrar muito. Eu acho que o importante agora, nessa período de pandemia, é você ter mais a constância. Exato, regularidade. Perfeito, exatamente. Né? Aquela mensagem de que o mundo não vai acabar, os concursos não irão acabar, os servidores públicos, né, vão continuar sendo necessários. Perfeita colocação aí. A gente tem essa tendência de ser muito imediatista, né? Mas é um projeto de médio prazo, embora a gente tenha situações aí como a do Bruno, são projetos que na média são de médio prazo. Então, com certeza, quem conseguir manter o foco, essa persistência hoje, vai ser recompensado ali na frente. Bruno, eu queria te agradecer, né, por vir aqui compartilhar aí com a galera a tua trajetória, te dar os parabéns mais uma vez, né, pela tua aprovação. Foi algo assim fora da curva, né, um excelente resultado num curto espaço de tempo, sinal que tu aproveitou muito bem, né, tanto o tempo, mas principalmente até a tua experiência na Cefaz Bahia, né? Aprendeu muito rápido com os erros e já corrigiu, tanto na questão de preparação
para objetiva, para discursiva, né? Parabéns, muito sucesso aí na tua carreira, bem-vindo à carreira de auditor fiscal, né? E obrigada mais uma vez, um abraço, até a próxima. Muito obrigado, professora. Muito obrigado, pessoal que acompanhou. Qualquer dúvida, eu tenho um Instagram, bruno.fiscal, que lá também tem dicas e dúvidas de concurso. Muito obrigado, professor. Perfeito, siga o Bruno aí, que certamente ele tem muita coisa boa para passar para nós aí que queremos saber mais sobre concurso, sobre aprovação. Um abraço, Bruno, até mais. Um abraço. Tchau. Então tá, pessoal, muito legal aí, né? A história do Bruno. Realmente algo fora da curva, né? O Alexandre havia me perguntado aqui, havia feito uma pergunta sobre quando iniciar a preparação para a discursiva. Boa pergunta, uma pergunta bem interessante, né? Que seguida eu recebo ela aqui no Instagram também. E a resposta dessa pergunta, ela depende um pouquinho, né? O que a gente até comentou agora aqui na entrevista com o Bruno, que o ponto primordial, o principal, vai ser o conteúdo, né? Sem conteúdo, não tem jeito. Pode ser um texto perfeito, né? Muito bem escrito, que não vai ter a pontuação necessária. Então, o foco principal no conteúdo, né? Mas aí vai ter uma pequena variação. Ok, mas eu não estou bem no conteúdo, mas eu tenho pavor de escrever. Ok, então você já pode começar não necessariamente a preparação para discursiva técnica, mas já pode ir procurando se familiarizar em escrever, né? Já vai fazendo redação mesmo, não precisa nem entrar na questão das questões mais técnicas, mas já vai quebrando esse gelo com a escrita desde já. Agora, se para você isso é relativamente tranquilo, essa preparação para escrever é relativamente tranquilo, essa preparação para discursiva em si pode ser até bem mais próxima do edital, a partir dali que você tenha certeza que vai ter discursiva na sua prova, e a partir do momento que você tem aquele domínio básico do conteúdo, né? Como é o caso aí do curso de discursivas para o ISS Aracaju, que eu vou abrir uma segunda turma agora no começo de julho, né? O pessoal pergunta, posso fazer, não posso fazer? E aí a resposta vem bem nesse sentido. Você precisa escrever desde já, mas não para se familiarizar, para quebrar esse gelo, né? Esse pavor, mas ainda não estudou legislação tributária municipal nem a parte geral, então vai para uma redação, pratica, escreve, né? Mas ainda não é o melhor momento para o curso de discursivas focado na legislação tributária. E para isso é importante que você primeiro se dedique na teoria da matéria, tá? Então, essa é a dica. Se não tem problema em escrever, isso não é um problema, pode deixar para se preparar um pouquinho mais próximo da prova, a prática em si. Certo, pessoal? Obrigada aí pela participação de vocês. Mais uma live. Terça-feira da semana que vem estaremos novamente aqui. Um abração. Boa noite a todos.